Empresas de dividendos ou empresas de crescimento? Qual dos dois tipos devo escolher para minha carteira de investimentos? Qual é a melhor forma, no final das contas, de ganhar dinheiro no longo prazo? Lembrando, pessoal, que dividendos são empresas que normalmente estão num período de maturação e podem distribuir parte relevante dos seus lucros. Agora, empresas de crescimento normalmente são aquelas empresas que ainda têm muito que extrair do mercado. São empresas que naturalmente podem expandir suas operações e receber ao longo do tempo, você receberá ao longo do tempo com a valorização dessas empresas. Normalmente empresas de crescimento são aquelas empresas onde o market share dela, a parcela de mercado ainda não foi explorada. Tanto a nível regional, muitas vezes como as empresas que a gente analisa aqui no canal, também a nível global. Lembrando que aqui no canal a gente fala sim de ações estrangeiras, que na verdade você pode investir tanto nas ações brasileiras quanto nas estrangeiras, mas não faz sentido algum você se limitar ao Brasil, já que as empresas estrangeiras a gente tem acesso de uma maneira muito simples, tanto numa corretora brasileira quanto numa corretora estrangeira. Mas bom, vamos lá, vamos ao tema desse vídeo. Eu quero esclarecer para vocês primeiro que é importante ao escolher um tipo de empresa na sua carteira, você entender qual o seu ciclo, o seu perfil, o seu ciclo de vida, o quanto você tem pela frente de horizonte para poder investir. O que isso tem de importância? Bom, vamos supor que você tenha pela frente uma construção de patrimônio aí de, no mínimo, 10 anos. Estamos falando de um prazo médio para longo prazo, né? 10 anos é um período relevante de construção de patrimônio. Se você tem esse tempo pela frente, faz muito sentido você optar por empresas que tendem a se valorizar. Por que isso? Que naturalmente são as empresas de crescimento. Mas por que isso? Porque você, ao investir numa empresa de crescimento, você não vai ter fluxo de renda no curto prazo, mas provavelmente lá na frente você terá um fluxo de renda muito maior, já que essa empresa ela tende a se valorizar muito. Não é só isso que a gente deve levar em consideração, tá? Ao final do vídeo você vai entender qual o melhor tipo de empresa para você. Mas é importante que vocês entendam qual fase vocês estão. Se você está numa fase de acumulação, como eu falei, um período de 10 anos pela frente, empresas de crescimento cabem muito bem na carteira. Esse tipo de empresa tende a se valorizar muito forte. Se a gente olhar, por exemplo, para os últimos 10 anos, do quanto se valorizou a Apple, de quanto se valorizou a Meta, de quanto se valorizou a Alphabet, dona do Google, a Amazon, a Tesla, enfim. Empresas que mostraram um crescimento muito relevante nos últimos 10 anos, e quem investiu nessas empresas ganhou bastante dinheiro. E não necessariamente através de dividendos. Agora, se você não está numa fase de acumulação, se você está numa fase de usufruto, talvez seja interessante você ter ativos geradores de renda na sua carteira, e não empresas que tendem a se valorizar muito. A parte de acumulação, ou essa parte de usufruto, não necessariamente também tem a ver com idade. Muitas vezes tende a ver com patrimônio. Se você tem um patrimônio relevante, naturalmente você pode escolher empresas ou ativos que são mais seguros para sua carteira e ganhar uma renda com esse ativo muito mais de forma relevante, muito mais seguro e, claro, tendendo a trazer renda recorrente, principalmente em dólar, que é o que a gente traz aqui no canal, tá bom? Para quem está numa fase de usufruto desse dinheiro, quem já tem patrimônio ou quem já acumulou patrimônio ao longo da vida e quer renda para isso, a gente pode usar muito bem empresas distribuidoras de dividendos, aquelas empresas que pegam uma parte relevante dos lucros e distribuem para os acionistas, já que essas empresas elas já não têm uma parcela de mercado para ganhar pela frente, e também essas empresas elas já conseguiram chegar numa fase, num estágio de vida delas, num ciclo de vida onde elas já têm maturação, elas não têm muito o que fazer com o dinheiro. Ou elas vão recomprar ações, no caso das empresas americanas isso é muito comum,
ou elas vão distribuir em forma de proventos. Já que, quando a empresa ela acumula esse dinheiro e segura apenas em caixa, esse dinheiro está sendo mal usado. Tá? Empresas que colocam dinheiro no caixa, elas acumulam mais caixa, são aquelas empresas que possuem projetos mais relevantes aí por médio e longo prazo, então elas precisam ter caixa. Não que uma empresa ela não tenha que ter caixa, caixa também é segurança. Mas a estrutura de capital da empresa ela precisa ser bem pensada para que a empresa tenha um retorno sobre o seu patrimônio líquido barra dívida que ela contrata de terceiros, seja usado de forma relevante. Então, basicamente, uma empresa que está num período de maturação, ela vai distribuir parte dos seus lucros para os seus acionistas. Claro, se você fizer uma escolha saudável, se você escolher de fato uma empresa com bons fundamentos, ela vai te proporcionar essa renda. A gente fala de várias empresas aqui do canal, inclusive se você ainda não está inscrito, você está deixando de saber conhecer as melhores empresas do mundo, não só as empresas, mas também os ETFs. Para quem está construindo uma carteira de investimentos fora, a gente traz também aqui no canal conteúdos relacionados a ETFs, já que é uma burrice a gente não usar ETFs na nossa carteira, já que eles possuem uma facilidade, um custo muito baixo e têm uma expectativa interessante de retorno, né? Risco barra retorno, barra trabalho que você leva também. Então faz muito sentido ter sim ETFs em carteira. Se estão falando ao contrário para você, é porque querem te vender algum tipo de produto, querem que você fique amarrado aos produtos deles. E aqui a gente fala real. ETF é bom na carteira, ETFs nos Estados Unidos, não ETF no Brasil, tá? Não ETFs que investem em empresas brasileiras, ETFs que investem em empresas estrangeiras. Esses ETFs são bons, tá? E a gente tem esse tipo de ETF sendo negociado tanto no Brasil quanto no exterior. No Brasil a gente tem o famoso IVVB11, que investe nas 500 principais empresas dos Estados Unidos. A gente tem o ALUG11, que investe nos principais REITs dos Estados Unidos, tá bom? Então ETF sim é interessante para a carteira, principalmente para quem está numa fase de acumulação, construção de patrimônio para o longo prazo. Agora, se você está numa fase de usufruto, talvez o ETF não seja a melhor forma de você multiplicar o seu patrimônio. Na verdade, se você está numa fase de usufruto, você não quer multiplicar o seu patrimônio, você quer gerar renda com o seu patrimônio. Não que você não queira, né? Todo mundo quer multiplicar o patrimônio, mas a gente tem que entender que para gerar renda, a gente vai correr menos risco, mas a gente também tem um potencial retorno menor. Bom, você entendeu o que é acumulação, entendeu o que é a parte de usufruto, você entendeu o seu perfil. Agora, qual que é o melhor tipo de empresa para ter na carteira? Empresa de dividendos ou empresa de crescimento? Primeira parte que a gente analisa, como eu falei, o perfil de cada um de vocês. Entendeu o perfil? Entendeu aquilo que faz sentido para sua vida? Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem a ver sim com risco-retorno e tem a ver também com a vontade também de cada um. Tem gente que gosta, que quer ver a renda ali, por mais que esteja num período de acumulação, de multiplicação de patrimônio, tem gente que vai se sentir mais confortável vendo os dividendos cair na conta. Faz muito sentido ter empresas desse tipo. Johnson Johnson, que distribui dividendos crescentes há décadas. Coca-Cola, que distribui dividendos crescentes também há muitos anos. Vários REITs bacanas que a gente já analisou aqui no canal. Um deles é o Realty Income, que distribui dividendos em dólar todos os meses. Então a gente tem diversos exemplos. Aqui no canal a gente já analisou alguns deles, já falou de vários tipos de empresa. E esse tipo de conteúdo é interessante que você assista, para que você tenha subsídios, para que você tenha temperinhos para poder discutir e entender, tá? Inclusive, em breve eu vou soltar um vídeo aqui com alguns passos ali. A conta que eu fiz aqui são 5 principais passos para você conseguir analisar uma empresa sem precisar de ninguém mostrando para vocês qual empresa investir. Você vai conseguir através desse vídeo. Eu vou soltar ele em breve, então se você ainda não está inscrito, você é louco. Se inscreve no canal logo, tá bom? Bom, empresas de crescimento para carteira, normalmente são empresas mais arriscadas. São empresas que vão reinvestir os seus lucros, vão reinvestir na sua própria operação para tomar fatia de mercado e vão ser empresas que normalmente vão ter mais volatilidade, vão ser empresas que
também normalmente vão trazer mais emoção para o nosso coração quando a gente investe nela. Mas quem tem paciência, para quem investe de forma inteligente e diversificada, esse tipo de empresa vai fazer muito sentido para a carteira. Agora, quem quer ter um pouco mais de segurança, quer ver a renda recorrente caindo na conta, quer ver os dividendos em dólar caindo na conta, empresas de dividendos são muito bacanas, normalmente são empresas com muitas décadas de operação, principalmente as empresas que eu citei aqui, são empresas legais para ter no portfólio, para trazer um pouco menos de volatilidade e um pouco mais de constância. Lembrando que, mesmo a empresa sendo de dividendos, se você fizer uma boa escolha, essa empresa também vai se valorizar ao longo do tempo. E determinadas empresas, elas conseguem ter uma estrutura de capital bem inteligente para conseguir reinvestir, distribuir dividendos, recomprar ações e se valorizar de uma forma bem legal ao longo do tempo. E empresas que distribuem dividendos e se valorizam diminuem o nosso custo quando a gente compra e o nosso recebimento de dividendos lá na frente. Tem o dividend yield, que é o dividendo que você vai receber percentualmente falando quando você compra ação, e tem o dividend on cost, que é o dividendo que você vai receber lá na frente com o custo lá de trás, ou seja, é um percentual muito maior. Então, empresas que vão se valorizando ao longo do tempo, como por exemplo aconteceu com a Coca-Cola, quando o Warren Buffett comprou ações da empresa lá no final da década de 80, começo da década de 90, ele começou a comprar. O dividend on cost do Warren Buffett é muito, mas muito atrativo. Hoje ele recebe um caminhão de dividendos da Coca-Cola, perto daquilo que ele investiu, já que a Coca-Cola ao longo dos anos se valorizou. É uma empresa com várias décadas de operação, com muita previsibilidade. É uma empresa que está presente em mais de 190 países, diversas regiões do mundo. Então a gente sabe que a Coca-Cola tende a performar de uma forma, claro, muito mais modesta. Não é uma empresa que vai explodir, se dobrar de valor, como aconteceu com a Meta aí recentemente, Chipotle, que a gente também já fez recomendação dela dentro da nossa plataforma. Então, são empresas que, as de dividendo, que vão trazer renda recorrente, mas não vão explodir o seu valor de mercado. Conclusão, pessoal, o que é melhor ter na carteira? Aquilo que cabe para você. Se você busca uma empresa mais previsível e quer ver renda na sua carteira, empresas de dividendos. Você quer ver o seu patrimônio crescendo de forma mais relevante, empresas de crescimento. Agora, se você quiser ter o melhor dos dois mundos, você pode ter os dois tipos, nada te impede, tá? Diversificação é algo que a gente faz na nossa carteira e não tem custo nenhum por isso. Simplesmente você coloca na sua carteira um tipo de empresa de dividendos, outra empresa de crescimento, e você vai usufruir do melhor dos dois mundos. É claro, você não vai ter o máximo de valorização e você também não vai ter o máximo de dividendos. Você vai ter os dois, você vai ter um equilíbrio. Então dá para fazer isso tranquilamente. Agora me conta aqui nos comentários. Você já investe em algum tipo de empresa de crescimento? Você já investe em empresas de dividendos? Qual dos dois tipos você gosta mais para ter em carteira, ou se você gosta dos dois tipos? Lembrando que quem investiu em Nvidia não reclamou e não recebeu dividendos por muito tempo. Quem investiu em Apple por muito tempo não recebeu dividendos e também não reclamou. Quem investiu em Meta ganhou muito dinheiro e não reclamou, e a Meta só agora foi divulgar a sua primeira distribuição de dividendos, assim como a Alphabet, assim como a Amazon também não distribui dividendos. Berkshire Hathaway, a empresa do grande Warren Buffett, não distribui dividendos. E é uma empresa que hoje vale mais de $1 trilhão. Então dá para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, com empresas de crescimento e com empresas de dividendos. Normalmente a gente vai colocar na carteira para ver o faz-me rir, tá? É bacana. Sugiro que, se você ainda está inseguro, comece por ETFs. Você não vai receber dividendos em ETFs no Brasil. Se você investir numa corretora brasileira, você vai receber um percentualzinho só de dividend yield num ETF se você investir fora, mas você já vai estar diversificado se você tiver um grande horizonte pela frente. Se você estiver começando, é uma das melhores formas de começar, tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal falando quais são os melhores ETFs. Sugiro que você dê uma maratonada aqui, tá bom? Pessoal,
Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo se você achou bacana esse conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente fala aqui sobre investimentos em moeda forte. Se você é empreendedor, se você tem uma renda fixa, se você é servidor público, tanto faz. Investir é para todo mundo. Investir é uma forma inteligente de usar o nosso dinheiro para ele trabalhar para nós, tá bom? Tanto em renda fixa quanto renda variável, cada um tem uma forma de estruturar a carteira e a gente sempre tem que olhar para o perfil de cada um e respeitar, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você me acompanhar e continuar aqui comigo. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê lá.